Gente, foi publicada no portal Contábeis a seguinte matéria: ideia legislativa propõe aposentadoria por idade com menos de 15 anos de contribuição. Essa ideia legislativa, ela foi proposta por Hilário Bock Júnior. O Hilário Bock Júnior é um especialista em direito previdenciário, um advogado que atua no estado de São Paulo. Ele, inclusive, presta uma espécie de assessoria para uma TV filiada à Rede Globo, no interior de São Paulo. Então, ele é muito conhecido no meio previdenciário. E essa proposta depende de assinaturas de apoio de pessoas para ser analisada. Para quem não conhece, uma ideia legislativa pode ser proposta por qualquer cidadão. Eu, inclusive, já fiz algumas e já repercuti aqui no canal. Você faz um cadastro no portal E-Cidadania do Senado Federal e aí você publica, após passar por uma análise prévia do Senado Federal. Eles analisam o que você propôs, né? Vê se está tudo certo, se está de acordo, não vai de encontro com nenhuma norma e disponibiliza para publicação. Ela deve receber o apoio de 20 mil pessoas, ou seja, 20 mil pessoas têm que ir lá e votar no sistema E-Cidadania do site do Senado Federal, dizendo que apoia a ideia legislativa. E então ela é submetida a uma análise dos congressistas, dos senadores. No caso específico, diz a matéria, dados do IBGE apontam que o Brasil tem mais de 28 milhões de idosos, o que representa 13% da população do país, da população brasileira. Esses números tendem a dobrar na próxima década, ou seja, nos próximos 10 anos, de acordo com o IBGE, nós teremos o dobro de idosos no Brasil. Nos últimos 10 anos, houve queda no nível de ocupação dos idosos de 30,2% para 26,3%. E a tendência é de aumentar, porque 65% deles, dos idosos, não passaram do ensino fundamental. Então, uma falta de escolaridade tende a aumentar o desemprego por parte dos idosos nos próximos anos. Uma das razões da baixa escolaridade é que 67,7% deles começaram a trabalhar antes dos 14 anos de idade. Muitos chegam na idade para se aposentar, mas não têm os 15 anos de contribuição, que é o tempo mínimo, né? A carência exigida pela Previdência para que a pessoa consiga se aposentar. Segundo o advogado que propôs essa ideia legislativa, muitos idosos, quando chega o momento de se aposentar, não têm os 15 anos de contribuição, que é o tempo mínimo para que a pessoa consiga se aposentar. Segundo ele, é comum o cenário de idoso com mais de 65 anos de idade e 10 ou 12 anos de contribuição. Ou seja, tem muitas pessoas que têm 65 anos de idade, entretanto com apenas 10 ou 12 anos de contribuição, não atinge o mínimo necessário para a aposentadoria. E como a Previdência não aceita menos que 15 anos de contribuição para se aposentar, essas pessoas acabam sendo prejudicadas. Muito importante essa ideia legislativa, porque vejam, tem a idade de se aposentar, mas não tem o tempo mínimo, o requisito da carência mínima exigida pela Previdência. Irão ficar sem aposentadoria? Então faz muito sentido essa ideia legislativa apresentada pelo advogado Hilário Bock Júnior.
E foi por isso que ele apresentou essa ideia legislativa para viabilizar, para possibilitar a aposentadoria por idade com menos de 15 anos de contribuição. Com isso, mudaria essa situação que nós acabamos de explicar acima. A pessoa tem 65 anos de idade, tem a idade para se aposentar, entretanto, não tem o tempo mínimo que a Previdência exige para a aposentadoria. Na continuação diz a publicação: o advogado explica que, entre aspas, esse tipo de regra não fere o princípio da contrapartida, falta de contribuição para gerar o benefício, porque o idoso não receberá o benefício pelo mesmo tempo que os mais jovens receberão, além de ser um direito à cidadania, dignidade e bem-estar social. Ele ressalta que muitos outros argumentos viabilizariam essa ideia legislativa que ele apresentou. Afinal, ele defende que não é justo que a Previdência fique com o dinheiro das contribuições do idoso sem lhe pagar qualquer benefício, por menor que seja. Eu concordo com o especialista. A pessoa paga 14 anos de contribuição, não tem nada em contrapartida, porque, conforme dissemos, a exaustão acima, o tempo mínimo para conseguir uma aposentadoria é de 15 anos, no caso dos homens, antes da reforma da Previdência. Porque com a reforma da Previdência, até mesmo esse tempo mínimo exigido aumenta, vai para 20 anos de contribuição. A pessoa tem que contribuir por no mínimo 20 anos depois da reforma da Previdência para conseguir se aposentar. Então eu concordo com ele e acho que vocês têm sim que dar uma força para que essa ideia seja ao menos analisada. Eu vou deixar depois o link na descrição do vídeo da ideia legislativa do Hilário Bock Júnior, para que os congressistas ao menos analisem essa ideia legislativa, porque certamente irá corrigir essa injustiça com milhares de idosos. Fica proposto o pagamento de um salário mínimo quando a idade e o tempo de contribuição somar 80 pontos para homem e 75 pontos para a mulher, com redução proporcional para idosos com algum tipo de deficiência física, mental ou intelectual, de acordo com o estatuto da pessoa com deficiência. Muito importante. No caso de um homem com 70 anos de idade, que teria 70 pontos, por exemplo, e 10 anos de contribuição, somando mais 10 pontos, totalizando 80 pontos, a aposentadoria seria concedida. Como eu disse anteriormente, para que essa ideia seja analisada pelo Senado, ela precisa de pelo menos 20 mil assinaturas. Eu vou deixar o link na descrição para que vocês apoiem essa ideia do advogado Hilário Bock Júnior. Essa matéria do portal Contábeis, crédito devidamente conferido, link da publicação oficial na descrição do vídeo. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.